Olá, viva! Bem-vindos ao Vai Dar uma Curva desta semana. Já sabe, todas as semanas, à sexta-feira, depois da notícia do meio-dia, falamos sobre turismo, gastronomia e vinhos. O meu nome é Rafael Oliveira e hoje temos connosco, de volta, e é sempre um prazer enorme ter-te aqui connosco, a Anabela Ramos, historiadora, investigadora na área da gastronomia. Olá, Anabela. Olá. Bem-vinda mais uma vez. Sempre que se aproxima uma data festiva, nós estamos aqui. Vamos comemorando. Vamos comemorando, exatamente. Bom, nós hoje, como não podia deixar de ser, vamos falar sobre doçaria e certo, algo mais sobre a Páscoa, sobre o que comemos e costumamos comer na Páscoa. Anabela, nós temos há um doce que é o mais reconhecido como o doce da Páscoa, que é o pão de ló. Provavelmente deve ser o mais universal, provavelmente. Não é só nosso, irá até ao centro do país, mais para o sul já não é tão usado, penso eu. Mas como é que surge? Como é que é a história do pão de ló? Ora, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Depende da hora, não é? É um prazer estar aqui novamente a falar destes temas. É sempre bom regressar à vida. Sim, também temos que a festejar, exatamente. Não é? Ora, o pão de ló. O pão de ló é um doce muito interessante, é um doce que está na nossa alimentação, nas nossas festas há muitos séculos. E ainda, enfim, já começa a haver alguns estudos que nos trazem luz sobre o nome, porque ele se chama assim, e sobre a sua história. Eu tenho aqui 2 livros, um deles sou eu a autora, mas este não, a Doçaria Portuguesa Centro, de Cristina Castro, que tem um bom texto sobre o pão de ló, que avental boas hipóteses. Eu também falo um bocadinho... Este aqui, não é? Sim, eu também falo um bocadinho, nas viúvas eu também falo um bocadinho do pão de ló, mas a Doçaria Portuguesa Centro, da FICTA, de Cristina Castro, é de facto o texto que eu conheço melhor sobre a história do pão de ló. E o que ela nos diz é que o pão de ló pode vir uma evolução dos biscoitos. Dos biscoitos que já vêm, que são ancestrais, já vêm quase desde o tempo dos romanos, mas que tiveram sempre uma ligação muito, muito forte ao mar e às viagens marítimas. Biscoito quer dizer cozido 2 vezes. E por isso o ló este termo tem muito a ver com mar, com pão de mar. Desculpa, o biscoito quer dizer cozido 2 vezes? Cozido 2 vezes. Isso é que é biscoito, exatamente. Que era para se aguentar na viagem e, portanto, ser um alimento, algo nutritivo para os marinheiros. E portanto, esse biscoito foi evoluindo, foram-lhe adicionando e foi mudando e foi-se alterando, e nas elites foi sendo cada vez mais fofo. E no fundo nós hoje, quando temos o nosso biscoito, o nosso doce, doce aqui do Minho, o doce de ovo, não é? O doce, agora falha-me o nome, o doce branco. O doce branco, no fundo, acaba por ser um biscoito também, embora feito com uma massa mais fofa. No século XVI nós temos uma outra terminologia para pão de ló, que é uma massa de amêndoa, um açúcar em pedra ou açúcar em ponto com amêndoa. Isso está pelo menos em 2 receituários, no primeiro receituário português, do livro de cozinha da Infanta Dona Maria, e também está depois no Domingos Rodrigues. Ele também apresenta esse doce, que eu avento aqui no meu livro das viúvas, que poderá ser, é uma hipótese que eu lanço, um doce que pode ser terapêutico, isto é, utilizado como emplastro, porque eu observo isso em Tibães, eles a comprarem, há mesmo uma denominação pão de ló para um emplastro, portanto, há mesmo essa aquisição, porque realmente uma massa de açúcar em ponto com amêndoa pode adaptar-se a se colocar como um emplastro em determinadas situações do corpo, e pode ter ali um efeito terapêutico, porque a amêndoa era considerada como terapêutica, como medicinal, e o açúcar também, portanto há também essa interpretação. Embora, como diz a Cristina, muito bem, o Domingos Rodrigues também, em algumas receitas, para além de apresentar essa receita do pão de ló de amêndoas, que ele chama-lhe pão de ló de amêndoa, também apresenta, noutras receitas, adicione-se pão de ló esfarelado, portanto,
o que nos leva a concluir que era um doce que se esfarelava, tipo pão ralado, portanto próximo de um pão, e que era já essa massa de açúcar, ovos e eventualmente alguma farinha. Portanto, e isso já remonta já ao nosso século XVI. Aliás, logo no início do século XVII, eu observo as freiras de Viana a fazerem pães de ló, que não chamam pão de ló, chamam-lhe pão de bate, porque é muito batido. Porque é muito batido. Exatamente. E elas faziam-no com muita regularidade, e até ali meados do século XVII, observa-se elas a comprarem os alguidares para eles irem ao forno, o papel que segurava a massa, que tinha, tal como ainda hoje, não é? Assim, não é? Portanto, a forma de barro com o papel não mudou muito desde 1650, mantém-se. Portanto, e a receita, aliás, eu aqui penso que avento mesmo uma hipótese de uma receita, porque há uma altura em que elas dizem mesmo tantos ovos para fazer, e tanto açúcar para fazer o pão de bate. Certo. Portanto, há ali já quase que uma receita, depois é só uma questão de se pôr mais farinha ou menos farinha, não é? Porque o pão de ló tem muito disso, não é? Fica mais farinha, mais úmido, se quer menos farinha, se quer mais seco, mais direitinho, mais farinha. Pronto, e depois aí vai-se, e as receitas vão mudando em função disso. Portanto, o pão de ló é esse doce tão antigo que nós podemos remontá-lo quase à Idade Média, que se chama, por exemplo, em Espanha, biscoito, e que pode ter derivado, de facto, dos ancestrais biscoitos, e que foi evoluindo e que se foi adaptando. Nós aqui no século XVIII, aqui na região, ouvimos falar das broas, de pão de ló, ou pão leve, também é denominado pão leve, ou pão de bate. E o pão de ló, há pouco ias dizer que o ló... o ló é um termo marítimo. Marítimo. Sim, a Cristina defende, portanto, eu acho que ela tem razão. Ela defende isso e eu acho que ela tem razão. Eu subscrevo. E pode, de facto, vir um pão do mar, não é? Um pão que veio do mar, de facto, porque era levado nos navios. O pão de ló estava ligado, eu no século XVII e XVIII, eu vejo, por exemplo, os monges tibetanos a comprarem no Natal. Mas, de facto, nós sabemos que no inverno há menos ovos, não é? E só as elites poderiam dar-se ao luxo de fazer muitos doces com ovos. Na Páscoa, a quantidade, na primavera, não é? Quando acontece o tempo da Páscoa, a quantidade de ovos é muito mais abundante e, portanto, o pão de ló vai-se vulgarizando entre as camadas populares, sobretudo na Páscoa. O pão de ló e o doce branco, porque o doce branco também, no fundo, é outra forma, é massa de pão de ló, só que fazem bolinhos. Esses e uma infinidade, os melindres, esse e uma outra infinidade de bolinhos, todos do género do pão de ló, com a mesma massa, que se fazem e que são conhecidos no Minho, desde pelo menos o século XIX. Nós temos essas referências deles se venderem e comercializarem em pleno Minho. Eu recentemente fiz um estudo sobre uma pastelaria de Santo Tirso, a pastelaria Moura. Acho que posso dizer isso. Sim, claro que sim. O livro vai ser publicado. E, portanto, nos finais do século XIX, havia ali uma mulher, a Luísa Doceira, que ela já vinha de família, portanto, já era uma família que quase recuamos ao início do século XIX, que faziam exatamente esses doces. Que fazia o pão de ló, que fazia os melindres, portanto, fazia todos esses, e que vendia pelas feiras e romarias. E depois, o pão de ló, aqui no Minho, por exemplo, há uma receita que é o pão de ló coberto, que é o bolinhol. O bolinhol de Vizela. De Vizela, que hoje está muito identificado ali naquela região, mas não era só daquela região. Isso era uma técnica de se conservar. Portanto, metendo-lhe uma camada de açúcar por cima, o pão de ló aguenta-se mais tempo. Fica mais úmido durante mais tempo e não seca. Portanto, essa técnica não era, se entrou-se ali e muito bem. Lá também tem um formato ligeiramente diferente, não é? Sim, o formato estendido, sim, o formato estendido, sim. Que a Luísa Doceira, por exemplo, de Santo Tirso, também o fazia assim, porque ela também era originária daquela região. E, portanto, da proximidade ficou ali. É ao lado? É ali. E ela era dali. Ela vai sim. casar em Santo Tirso, mas ela era originária daquela zona de Vizela. Ela era de Vizela. Ela é originária de Vizela. Ela era originária de Vizela, sim. E, portanto, levou... Ainda hoje a pastelaria Moura também tem esse tipo de pão de ló que herdou da fundadora, sim. mas porque ela também vinha daquela região. Mas isso era uma forma
está documentada, pelo menos desde o século XVIII, de se fazer o chamado pão de ló coberto. Aliás, do século XVII. Eu encontro os monges tibães a comprarem fatias de pão de ló coberto, ou fatias de pão leve coberto, ou de bate coberto. Os monges então não faziam, compravam? Compravam, sim. Porque mandavam normalmente fazer. eram as freiras que faziam? Sim. Eles mandavam fazer os doces no exterior e compravam-nos já assim. Já têm fatias, cortado, que eles dizem, X fatias de pão de ló coberto, ou não. Mas isso já vinha. E isso permitia que ele se conservasse úmido durante muito mais tempo. Portanto, isso era uma técnica de conservação que hoje nós olhamos-la mais como uma técnica decorativa ou uma forma enfim, uma forma de cozinhar o doce e de o apresentar, mas não, tinha esta função. Nós temos o pão de ló, neste momento, tem algumas regiões que são mais fortes. Ovar, Felgueiras, agora Vizela, mais recente, também tem apostado e tem conseguido ganhar aqui um posicionamento bastante interessante, mas estamos a falar de um produto que era transversal, ou seja, não era só dessas regiões. Não, era transversal. O pão de ló fazia-se por todo o país. Agora, é evidente que hoje há uma ligação de determinadas regiões porque foram receitas que acabaram por se popularizar no século XIX. E eu li há pouco tempo um documento que falava já no século XIX do pão de ló de Ovar. Trouxe uma carta que dizia trouxe um pão de ló de Ovar, portanto já era famoso no século XIX. São receitas que na altura que surgem, que têm sucesso e que se perpetuam, e que ainda hoje existem, como o de Margaride, não é? Sim. Pronto, e essas receitas mantiveram-se. Agora não quer dizer que outras pessoas também não as fizessem. Claro. Mas era uma receita transversal, pelo menos do Tejo para cima, é uma receita que se encontra com muita vulgaridade. Agora, há alguns, por exemplo, o do alfeizerão, que é um outro tipo, também penso que tem origem num mosteiro, que alguém que passou a receita e que ficou ali. Portanto, houve receitas que ficaram. Porque o pão de ló ou este tipo de doçaria também dependia muito da sazonalidade, estavas a dizer há pouco. Ou seja, nesta época tínhamos mais porque havia mais ovos. Havia mais ovos e é um doce desta época, é um doce sazonal desta época, essencialmente. É evidente que no verão os monges tibães, por exemplo, faziam o doce do São Bento, que era 11 de julho, que era 21 de março e 11 de julho, mas eles comemoravam-no sempre com os chamados ovos reais, que no fundo eram camadas de pão de ló, depois cobertas com fios de ovos e com a calda dos fios de ovos, que lhes dava mais umidade. Não é? Porque o pão de ló ou era coberto e aguentava-se mais, mas no verão é um doce muito mais seco. Claro. Não é? No verão nós proliferam muito os doces de fruta. É o que nós observamos. Evidentemente também se fazem outros doces, mas proliferam muito mais os doces de fruta. Também havia mais oferta. Também havia mais fruta, obviamente. Além do pão de ló, temos outros doces típicos, depois também varia um bocadinho. Há outro, antes de entrar nessa parte, queria fazer uma pergunta sobre, que há pouco estávamos a questionar internamente, sobre a questão do folar. Nós neste momento, nós hoje se pensarmos no folar, pensamos sempre provavelmente mais em Trás-os-Montes. Mas não existia só o folar de Trás-os-Montes? Não, o folar também, lá está, o folar é como o pão de ló. O folar é um pão doce. E há uma história enorme que está por fazer dos pães doces em Portugal. Há inúmeras receitas. Ainda há pouco tempo eu apanhei uma indicação apenas dos ingredientes num documento do século XVIII, de um mosteiro de Viseu, é que elas indicavam ali as quantidades para fazerem um pão lá para comemoravam São Bento, que era um pão doce, não era mais que isso. Os ovos, o açúcar, a farinha, mais farinha. A base é sempre a mesma. A base é sempre a mesma, depois há ali uns aromas, ou a manteiga, ou o azeite, por exemplo, na minha zona fazem um pão de azeite, no fundo é no centro, que é um bolo. Lá está, é um pão doce. Exato. Só que o segredo ali está a presença do azeite, porque era o que havia por ali, não havia manteiga, não é? Claro. Porque não é uma zona de vacas, é uma zona que não há manteiga, então as pessoas utilizavam o azeite que tinham. Mas há inúmeras receitas de folares pelo país. Mais para o sul são pães doces, lá está, que levam os ovos por cima. Isso está documentado ainda já no século XVIII, o Blutot fala disso, o Rafael Blutot, um dicionarista. Ele fala desse tipo de folar, porque era o que ele conhecia da região de Lisboa. Portanto, há inúmeras. Depois, para o norte, pronto, há pão de carnes. Mais de Trás-os-Montes. Mais de Trás-os-Montes, há a presença da carne,
não é? Aqui no Minho, parece que dizem que não há folares, ou não há tradição de folares, ou não ficou, mas eles de facto existiam. Eu encontro a presença deles no século XVII e XVIII, há referência aos folares. Agora, como é que eles eram? Nós hoje continuamos a ter ainda algumas receitas que ainda estão por aí, do Minho, que falam de folares. Portanto, poderiam ter carne ou não, mas eram de facto pães normalmente com muita presença de ovos, Sim. algum açúcar, com a presença não da carne. Mas eles existiam e estavam por aí. Porque a base da massa, até mesmo a que tem carne, a base da massa é adocicada. Sim, é uma massa fermentada, é um pão, por isso é que eu digo. É um pão, é sempre uma massa fermentada. Só que era uma massa mais rica, era um pão mais rico, no fundo. É evidente que o folar hoje também tem aquele significado da prenda que se dá aos padrinhos, na Páscoa. Por isso é que chama folar, provavelmente. Que chama folar, sim. Isso. Ou nós recebemos... passou-se a chamar folar... Chamava-se folar porque era essa a oferta ou depois nós adquirimos isso para o folar da Páscoa? Nós depois adquirimos... Eu acho que nós adquirimos essa expressão e para o sinónimo de presente. Exatamente. Não é? Mas eu acho que uma vez, acho que até fiz uma crónica para a Phil. Para a Phil. Tem que dizer as coisas sérias. Sobre um documento que eu encontrei na Inquisição, no Tribunal da Inquisição, sobre a visita pascal nos anos 30, em Barcos de Valdevez, em que há ali um certo conflito, as duas cruzes que se encontram e há ali um desaguisado e alguém vê aquilo e denuncia aquilo ao Tribunal da Inquisição, mas disse claramente que o padre andava a recolher os folares. Portanto, se o padre entrou no território do outro, então. Alguém entrou no território de alguém. As duas cruzes, as duas freguesias cruzaram-se e entraram ali em conflito. E, portanto, aquilo não era um ato que se praticasse quem andava com a cruz na mão. Exato, e, portanto, alguém denuncia isso. Era uma falta de respeito para com a cruz. Isso é denunciado. É interessante. Aquilo é um documento bastante interessante porque nos fala da visita pascal, que não é muito diferente da atual. que este ano vai recomeçar. Mas, no fundo, também fala dos folares. Portanto, o padre, eram os folares para o senhor abade, não é? Sim. Que, no fundo, acabavam por ser o que é que as pessoas tinham para oferecer, não é? Tinham um pão doce que poderiam fazer para oferecer. Os monges tibães também recebem os folares na Páscoa. Eu não tenho grandes referências a doces que eles consumiam na Páscoa, mas há sempre referência aos folares que eles recebiam das igrejas anexas, que estavam espalhadas pelo Minho. E que também vêm mulheres trazer os folares. Portanto, são pães doces, com carne ou sem carne. Ou seja, a recolha que o padre fazia era tanta que depois tinha que entregar nos mosteiros? Era isso que funcionava? É assim que funcionava? Não, os próprios padres das freguesias anexas, portanto, os mosteiros tinham freguesias que eram eles que administravam e nomeavam os párocos. E os párocos, eles próprios também mandavam os folares à casa-mãe. Mas eram os folares que recolhiam? Pois isso agora já não sei. Provavelmente se eles faziam visita, recolhiam os seus próprios folares. Exatamente, eles recolhiam os folares dos fregueses que depois também depois enviavam-nos para a casa-mãe também. Para o senhorio. Não é? Ainda hoje é mais ou menos assim, mas é com as molas. Ainda hoje é mais ou menos assim, no fundo não muda muito, não é? E depois os padrinhos também ofereciam os folares aos afilhados, que no início do século XX ainda era um bolo. Pois. Ainda era um bolo. Nas camadas populares ainda funcionava depois assim. Depois vai-se trocando por dinheiro. Agora já se foi trocando por dinheiro e por roupas e por coisas etc. Assim. Hoje já é diferente. Há coisas mais mundanas. Mais mundanas e mais... do que o pão. Pronto. Além do pão de ló e dos pães doces, depois também temos outros bolos, outra doçaria associada à Páscoa. Sim, nós aqui em Braga há muita tradição dos maçapães. Não é? É um doce muito, muito bracarense e se formos aí às pastelarias na Páscoa, eles têm muito estes tais doces brancos, sob muitas diferentes formas, estalaças. Talaça era aquilo que te faltava. Era o tempo que me faltava. Antes de começarmos. No fundo, as talaças acaba por ser também um doce branco, de uma outra forma e de outro género. Mas tinham muito os maçapães. As freiras de remédios falam muito dos maçapães que elas faziam para os sermões de Laus Perene e para os confessores. Portanto, é um doce muito, muito, muito primaveril e muito pascal. No Minho. Sim, no Minho, claro. No Sul não me parece que seja, não sei, também não conheço essa realidade.
Depois encontro outros doces, muitos da Semana Santa, sobretudo em contexto monástico. Porque a Semana Santa era uma semana de jejum. Aliás, toda a Quaresma era um tempo de jejum, e por isso é que há esta profusão de doces na Páscoa, não é? Pois. De abundância. Na Semana da Páscoa. Na Semana da Páscoa, da abundância alimentar e de doces. E sendo um tempo de jejum, havia ali determinados doces que se faziam muito, que se consumiam nos mosteiros nesse tempo, nomeadamente as morcelas. A morcela era muito na Semana Santa, era marmelada também, porque são alimentos muito energéticos. A marmelada é um alimento muito energético. Sim. E, portanto, se não comiam ou se só comiam peixe, só uma refeição por dia, portanto, se houvesse ali um aporte de marmelada... Era bem-vindo. Era bem-vindo. E não era proibida. Exato. Não tinha carne. Não tinha carne, nem tinha... E depois vinham as morcelas. As morcelas é um doce que nós hoje só associamos à aroca, erradamente. Pronto, foi aí que ficou e foi aí que permaneceu. Porque outras montagens também têm uma coisa parecida com essa, não é? Mas tem sangue. As morcelas, também tem umas morcelas doces feitas com mel e com sangue. Exatamente, pronto. É isso. Que no fundo são... Há múltiplas receitas. Se nós vamos ver o receituário clássico, encontramos múltiplas receitas de morcelas. E também tínhamos cá em Braga. E também havia cá em Braga, exatamente. Havia e muitas. As freiras dos remédios faziam inúmeras morcelas. E eu penso que as do Salvador também fariam, embora não consigamos chegar às receitas delas. Só que foi doces que se perderam. O único onde ficou reduto, lá está, foi em Aroca. E hoje toda a gente fala das morcelas em Aroca. Se lemos textos aí de jornalísticos, lá é que é o segredo e lá é que se fazia, mas não se fazia mais lá nenhum. Não, faziam-se por todo o país. Há inúmeras receitas de morcelas. Mas nós, a morcela, nós, quando pensamos em morcela, pensamos em algo salgado, enchido, não é? Pois, exato, e a morcela imita muito bem, dá essa sensação de carne em dias de peixe, não é? Porque utiliza a mesma tripa, é mesmo feita com tripa, só que o recheio é doce, é de amêndoa, é de mel, é de pão, ou seja, é de ovos. Tem mais sustento. É algo muito... E achas que é por isso que se chama morcela? Não sabes também? Eu não sei, mas eu acho que sim. Acho que tem muito a ver com um doce de Quaresma que parece carne, mas não é. Mas que dá a sensação psicológica de que é carne. A sensação psicológica é boa. Não é? Dá essa sensação, vamos lá comer a morcela, mas não, de facto não é. Eu penso que pode ter muito a ver com isso. Um enchido. Acaba por ser um enchido. Sim, ela tem o mesmo aspecto de enchido. É um enchido, só que com um recheio diferente. E lá está, e depois nas populações mais interiores fazem mesmo com sangue, utilizam a mesma sangue, só que fazem doce. Pois. Acaba por ser um enchido também. Mas para quem não... Eu já provei algumas vezes e não sou fã também não, de morcela. Já... a morcela salgada gosto imenso. Sim, desta morcela desta, doce. Até porque mesmo a nível psicológico, porque nós estamos habituados a comer aquilo salgado e depois vamos comer e é doce. Porque ela tem um aspecto de malheira. Sim, parece malheira. A origem também é muito parecida, ou seja, a alheira também é para parecer um enchido de porco, na realidade que não era de porco, exato, que era de aves. Mas na altura tinha um propósito, penso eu que tinha a ver com os judeus, que para sim, ter existe ali essa história, para parecer que comiam carne, penso eu, que pelo menos é essa história que é conhecida, então comiam as alheiras. E a morcela, no fundo, também surge um bocadinho dessa forma. Sim, a morcela também tem essa conotação, morcela doce. Muito bem, Anabela, vamos a seguir falar um bocadinho sobre a parte não doce, dos outros pratos relacionados com a Páscoa. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo e voltamos já a seguir. A Páscoa está aí à porta e é uma excelente razão para juntar a família e encher a mesa de doces tradicionais. Na Doçaria São Vicente, doces não faltam. É o caso do pão de ló tradicional, dos maçapães e dos doces brancos, típicos nas mesas dos minhotos. Na fava do cacau também há muitas formas de adoçar a sua Páscoa. Exemplo disso são as amêndoas e os chocolates artesanais de autor. Não hesite em visitar estes dois espaços em Braga e tenha uma Páscoa mais feliz e mais doce.
O Vai Dar uma Curva é um podcast semanal sobre gastronomia, turismo e vinhos, conduzido por Rafael Oliveira. Pode ouvi-lo todas as sextas-feiras, ao meio-dia, na Rádio Antena Minho, em 106.0, mas também no Spotify e em streaming no YouTube da Field Travel. Olá, viva! Estamos de volta então para a segunda parte do Vai Dar uma Curva. Hoje estamos a falar sobre doçaria e outros pratos típicos da Páscoa, que não podia deixar de ser. E para nos falar disso, quem melhor que a Anabela Ramos, que já é uma presença habitual, mas é sempre um prazer enorme estar aqui à conversa com ela. Anabela, a primeira parte nós dedicámos-la à doçaria e agora queria falar um bocadinho sobre os pratos propriamente ditos da gastronomia mais usada na Páscoa. Há dois deles que são os ícones, não é? Que é o cabrito e o verde. Eu começaria pelo cabrito. Porquê é que surge o cabrito como um prato típico na Páscoa? Pois o cabrito é o ano pascal, não é? Já vem dos tempos bíblicos. E, portanto, há este ato sacrificial, não é? Mas começa por aí, provavelmente. Mas começa por aí, sim, começa por aí. E ele está ligado sempre, aliás, na própria pintura. Agora estou a pensar no Anho Pascal da Josefa Dóvidos, uma pintura que até está aqui em Braga, que é fantástica. Portanto, ele está ligado a essa tradição religiosa e era isso, de facto, que se consumia. Também os cabritos, nesta altura, já estavam, e os borregos e os anhos já estavam criados, não é? Já estavam no ponto e, portanto, é a carne que está disponível. As galinhas estavam a pôr os ovos para a doçaria. Para a doçaria e, portanto, é a carne que estava disponível. Também nos folás a carne de porco já estava preparada, não é? Exato. E que acaba por entrar nos folás, mas que era preciso guardar para se ir comendo ao longo do ano. Claro. Portanto, o cabrito estava disponível nas populações, em todas as... era mais básico em todas as populações. Porque a carne de vaca, para já a carne de vaca não era muito apreciada nesta altura, nos séculos passados, porque a vaca que puxava o carro era importante. Era um animal de trabalho. Era um animal de trabalho. E depois também, nas comunidades mais pequenas, não se matava uma vaca, porque depois ela não... Quem é que a comia? Quem é que a comia, né? Portanto, era para sustento de muita gente. Claro. Portanto, o cabrito, ou o borrego, ou o anho... são carnes mais disponíveis, mais pequenos tamanhos, e que estão mais disponíveis nesta altura para... E depois tem esta ligação bíblica, óbvia. Pois, essa ligação bíblica também tem aqui uma importância... Muito importante. Não é? Estamos no tempo da ressurreição, do animal que se sacrificava. Exatamente. Já no tempo de Cristo e que se mantém a tradição até à atualidade. Depois, é evidente que as populações, umas podiam comer o animal assado, não é? Ou grelhado, ou assado no espeto, ou no forno, dependia das condições que as pessoas tivessem para o cozinhar, ou ensopado. Há também um ensopado, com pão, acompanhado com pão. Provavelmente mais a sul, ou nós também cá comemos. Nós temos ainda essa receita bastante conhecida do Alentejo, que é o borrego. Ensopado de borrego. Sim, mas era transversal? Eu penso que ela também se faria noutras regiões, sim. Bastava beber borrego e pão, não é? Bastava beber borrego e pão, não é? E se não houvesse disponibilidade de um forno ou de um espeto, claro. Não é? As pessoas faziam-no no pote, ou num tacho. Uma receita simples de fazer. Uma receita simples, com mais ingredientes ou menos ingredientes. As populações mais pobres valiam-se também das vísceras, não é? Porque nesta altura depois há muita disponibilidade dessas vísceras, e se uns comiam o animal, a carne simples, outros comiam as vísceras e aprenderam a fazê-lo e a cozinhá-lo sob a forma do verde, não é? De pratos muito ricos, lá está também com base de especiarias, de pão, e aprenderam a cozinhá-lo, e ainda hoje são pratos icónicos, com o sangue também do animal. Com o sangue do animal, com todas as vísceras dos animais que se matavam, e que as populações aprenderam a cozinhar e a... Mas aqui no Minho, mais desta zona do Minho, eu, como sabem, sou de Amarante, e em Amarante, de facto, é um prato bastante comum, o verde,
A minha mãe falo muitas vezes e falo muito bem. Mas nesta zona do Minho estamos mais habituados a trabalhar os miúdos do porco, não tanto do anha, mas não é tão comum, por exemplo, nos restaurantes, encontrarmos o verde. Pois, porque depois as receitas vão se fixando em determinadas regiões e vão Claro. ganhando identidade. Ainda bem numa que assim região. é, senão elas tinham desaparecido. Exato, senão elas tinham desaparecido. Numas regiões desaparecem, noutras ficam. Claro. Mas ele existia, eu encontro a compra do verde no século XVII e XVIII para os Na criados. região do Minho. Na região do Minho, sim. Portanto, fazia-se, óbvio que se fazia. Nada se desperdiçava. Sim, é verdade que eu também, como temos mais consumo de porco, mesmo durante, hoje em dia, quase o ano inteiro, havia mais disponibilidade de miúdos de porco do que propriamente do Exato. cabrito para se fazer Pois, porque este o cabrito prato. era mais nesta altura. Nesta altura e depois ao longo do tempo pascal, até ao Pentecostes, há muito consumo. Por exemplo, nos mosteiros eu verifico isso. Todo Tem o a ver tempo com a fase de pascal. crescimento, provavelmente, do animal. E tem a ver com a fase de crescimento do animal, exatamente. Eles nascem Eles nascem no final do ano, no início Do ano, e sim. portanto vão crescendo e nesta altura estão bem. Agora já há crescimento e nascimento em toda a fase do ano, mas Sim, mas quando queremos um seguindo animal mais... o sim. ritmo da natureza era esta a fase do ano que eles estavam mais disponíveis, Claro. no tempo pascal, Sim. até ao Pentecostes. Depois ainda vinha a Ascensão, havia várias festas durante o tempo, era a Ascensão e o Pentecostes, portanto, as três Páscoas, né? Depois havia mais uma que era o Natal. Nestas 3 Páscoas... Também é uma Páscoa, não é? Que Mas também é isso uma Páscoa, outra- exatamente. Os monges tibães os monges beneditinos falavam nas 4 Páscoas. 3 são no tempo pascal, é a Ascensão, o Pentecostes Porque acaba por ser a época mais importante para a Igreja é Católica. a mais importante e também é a mais... aquela em que há mais liberdade alimentar, menos restrições, é no tempo pascal. Só Após a Páscoa. Após a Páscoa, sim. O tempo pascal, entre a Páscoa e o Pentecostes. 50 dias é todo ele um tempo de festa. Ou seja, 40 dias de jejum, 50 dias de... Exatamente, de Sol, liberdade. de liberdade. Nestes dias só se fazia jejum à sexta-feira. Portanto, ao passo que em todo o resto do ano há sempre 2, 3, e depois nas quaresmas, não é? Na quaresma do Advento e na quaresma da Páscoa há Porque também jejum havia todos os dias. quaresma no Natal. Mas Advento. no programa Natal falámos Nós exatamente falámos disso, não é? exato. Portanto, Hoje em dia já ninguém quer saber disso, toda a gente anda em jantaradas. Hoje mas- já ninguém faz isso, mas havia. E depois havia a quaresma da Páscoa, não é? 40 dias antes da Páscoa. E depois havia estes 50 dias de grande liberdade alimentar. E, portanto, e os anhos, porque são os anhos e os cabritos e todas as carnes de ovinas, eram nesta altura que estavam mais Claro. disponíveis. Pois, Porque era o tempo pascal. Portanto, tudo isto Pois. se conjugava. a sazonalidade era A importante. sazonalidade era muito importante. Vamos ter que voltar a trabalhar, porque de facto, Sim. porque nós chegarmos às criações destes animais, principalmente ao ar livre, vê-se perfeitamente que eles agora há animais pequenos, mas daqui a 4, 5 meses já não existem estes animais pequenos. Não é? Eu ainda que há dias vi uma imagem de uma iluminura do século XVI, de abril, exatamente, em que estava um rebanho de ovelhas e lá estavam os borreguinhos e os cabritos à volta. Não é? Portanto, era nesta altura. Pois? Isto no século XVI e continua hoje também, não é? Muito bem. Anabela, para terminarmos, tu trouxeste contigo 2 livros, eu queria que falasses um bocadinho sobre esses 2 livros. Um deles, já falaste aqui dele, mas nunca é demais voltar a falar, que são As Viúvas de Braga, e o outro que é a doçaria portuguesa, não é do norte nem do Minho, mas sim do centro, mas tens uma razão para ter trazido certeza. Sim, eu trouxe porque pronto, por causa do Pão de Ló, que estive a ler e porque acho que é um livro bastante interessante, que fala de... Aliás, esta coleção desta autora é interessante, ela tem um livro também sobre o norte, sobre o centro e sobre o sul. E este, de facto, pronto, é uma investigação de doces a transversal, não vai só buscar os doces antigos, também vai buscar os doces da atualidade, portanto é um ponto de encontro que é que hoje existe e nós encontramos aqui entre os doces mais antigos e os doces mais atuais, as criações recentes que vão fazendo a sua história uma fotografia e o seu atual. caminho. É uma fotografia atual. Pronto.
uma investigação histórica mais completa nuns e menos completa noutros, como é óbvio. A autora também não é historiadora, nem tem formação nisso, e, portanto, em alguns ela faz bons textos, noutros não tão bons, mas também é o que encontra e o que as pessoas lhe dizem. E eu realmente trouxe por causa do pão de ló, porque sendo um doce, fala aqui dos vários pães de ló, do Aveiro e das regiões centro, o pão de ló do Ovar, peço desculpa, mas trouxe exatamente porque no que diz respeito ao pão de ló, penso que é a investigação mais completa que neste momento está disponível para nos explicar, afinal, o que é o pão de ló e como é que ele surgiu e de onde é que ele veio. As viúvas, pronto, eu também o trouxe porque também tinha aqui, também tenho o meu texto sobre pão de ló, mais no contexto monástico, e sobre os doces que aqui no Minho se consumiam nesta altura, e também há aqui alguns apontamentos sobre isso. Foi mais por isso que encontramos os doces que acabamos por também falar. Sim, que nós acabámos por falar, sim, nos maçapães, nas morcelas, não é? Portanto, e todos os outros doces brancos, portanto, esses doces que se consumiam também, na marmelada, que era um doce de quaresma, os biscoitos da quaresma, enfim, vários doces que se consumiam nesta época. Tanto um como outro tem as receitas ou é só história? Este não tem receitas. Este livro tem fotografias, tem muito boas fotografias. Sim, a minha fotografia está muito bem feita, sim. Estou ao contrário. A fotografia tem muito boas fotografias, mas não tem receitas. Tem só a história do doce e a sua contextualização histórica mínima, mas como é que ele está, como é que surgiu, mas não apresenta não há receita. Este tem receitas. Há sempre uma receita que se pode experimentar e que está atualizada. Muito bem, então, se quiserem fazer receitas de algum dos doces tradicionais, procurem este livro, Viúvas Brancas, está à venda em qualquer livraria, sim, provavelmente, sim. E é sempre, além da história riquíssima que tem ali, apesar de ser pequeno, é concentrado, é sumo concentrado, e tem muitas boas informações sobre a nossa doçaria. Anabela, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa Páscoa. Uma boa Páscoa agora. Também para ti e para todos, não é? Muito obrigado. Para todos os que nos estão a ouvir. Exatamente, é mesmo isso. Ficamos então por aqui. Uma boa Páscoa e uma Santa Páscoa para todos. Nós voltamos de hoje a 8 dias, já sabe, todas as sextas-feiras aqui, depois das notícias do meio-dia, na Antena Minho, ou depois em podcast ou nas redes sociais da Field Travel. Um bom fim de semana, uma boa Páscoa para todos e até para a semana.